Pessoal, bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos os amados irmãos das redes sociais, que Deus abençoe muito a sua vida, tenha um dia abençoado aí, em nome de Jesus, tá? Cheios de bênção. Eu tô dando uma passadinha aqui, sou a pastora Fabiana, que sempre trago um recadinho de Deus, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra da Bíblia com você. E queria muito que você prestasse bem atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Glória a Deus. Essa palavra está lá no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Está escrito assim, ó. Ele exorta, né? Essa palavra que está escrito o seguinte, que ele exorta, eu exorto, irmão, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, pessoal, deixa eu falar aqui com você um minutinho. Isso aqui é um mandamento de Deus para a nossa vida. O Senhor nos chamou e Ele enviou a gente com o ID de pregar o Evangelho. E aqui Ele está falando, eu exorto-te, né? Que o apóstolo Paulo, ele estava conversando lá, orientando Timóteo. Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não deixa de ensinar, não deixa de repreender, de exortar com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque, pessoal, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Nós temos que propagar o Evangelho do Senhor, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para divulgar o Evangelho, porque tem muita gente, pessoal, sofrendo. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente se perdendo, né, no mundo, tem muita gente sendo destruído com doenças, enfermidades, maldição, muitas pessoas sendo amaldiçoados, né? Às vezes a pessoa não entende, se a gente não pregar o evangelho, a pessoa não vai entender que a morte e a vida está no poder da língua, que a nossa palavra amaldiçoa a família, o filho, a prosperidade, né? E tem muita gente sofrendo, pessoal, sendo destruído com doenças, né? Quando a palavra de Deus diz que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, pessoal, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que haverá tempos que haveria fome sobre a terra e fome da palavra de Deus. Então, às vezes a gente fala muito sobre as pessoas virem ouvir. Ah, mas não é todo mundo que quer ouvir a palavra, mas os profetas, os pregadores também não podem se calar. Os pastores e as pastoras não podem se calar e parar de propagar o evangelho, os evangelistas, missionários. Nós temos esse dever, nós temos esse chamado, nós temos essa missão de pregar o evangelho. Então, esse versículo que fala sobre, ele está falando aqui, né? Não deixe, né? O apóstolo Paulo orientando Timóteo, não deixe de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E Deus orientou isso por quê? Porque haveria tempos que haveria fome da palavra sobre a terra. Se haverá fome, quer dizer, eu sinto fome quando eu não me alimento. E muitas das vezes não é porque eu não quero me alimentar. Se eu não tiver o alimento para me comer, eu vou ficar com fome. Então, aos dois lados, ao lado da pessoa que ela tem que se esforçar para ouvir, para se alimentar da palavra, e tem a parte do pregador, que ele tem que cumprir o ministério dele, o que Deus diz, pregar o evangelho, porque se a gente não pregar, como que a pessoa vai se alimentar da palavra de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, pessoal, como pregarão se não forem enviados? Mas tem muitas pessoas que hoje foram enviadas pelo Senhor para pregar o evangelho que estão se calando, né? Que estão deixando o inimigo calar, porque nós sabemos que os pregadores, as pessoas que são porta-voz de Deus, as pessoas que são enviados por Deus, né? Para trazer a mensagem, para trazer o alimento espiritual para o povo, muitas das vezes são muito atacados, né? Nós vemos aí o
o Ato dos Apóstolos, nós vemos grande perseguição em cima de Pedro, grande perseguição em cima de Paulo, né, para calar eles, e tudo isso era para proibir eles de pregar o evangelho. Só que eles foram homens, que eles foram até a morte, eles não se calaram. Eles não deixaram o inimigo silenciar a voz deles. E também nós também não podemos deixar o inimigo silenciar a nossa voz. Nós precisamos fazer e cumprir aquilo que Deus mandou. Pregar o evangelho dentro e fora de tempo. Porque tem pessoas se destruindo. Tem pessoas sendo destruídas pela doença, pelo pecado, por outras e outras coisas. E às vezes a pessoa está no escuro, a pessoa não está enxergando a verdade, está faltando uma luz, está faltando aquele que acende a luz, que ilumina para o outro enxergar. Nós somos aquele que acendemos a luz, nós somos aqueles que iluminamos para o outro enxergar a verdade. Por quê? Porque a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, Jesus é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós somos portadores da luz. Nós que somos ministros e ministras da palavra de Deus, nós somos portadores da luz. Se você não acender essa luz, a pessoa vai andar no escuro. A Bíblia diz o seguinte, sem a profecia o povo se corrompe. O povo vai se perder, o povo vai ser destruído. Famílias inteiras vão pro Hades por falta do evangelho. Pessoas estão se destruindo no pecado. Entendeu? Às vezes nós só olhamos o lado do outro, lá, tá pecando, mas a gente fomos chamados para tirar a pessoa do pecado, pregando a palavra para ela, porque a Bíblia diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única maneira de você libertar uma pessoa do pecado é você pregando para ela, porque ela vai conhecer a verdade, o Espírito Santo de Deus vai convencer ela, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. A palavra de Deus vai convencer ela do erro dela, ela vai se arrepender e vai se converter. Mas se a gente se calar, se a gente não pregar o evangelho, se a gente se distrair com as coisas aqui da terra, que tem muita gente, pessoal, muitos pregadores e pregadoras que estão distraídos. A pessoa está em outra coisa, estão usando redes sociais para falar de outros assuntos. Não que eu não estou criticando aqui ninguém, nem julgando ninguém. Isso é um alerta do Espírito Santo. Às vezes tem muitas pessoas que estão se distraindo com outras coisas, no TikTok, mas não sei o que, mas não sei o que lá, e está esquecendo de pregar o Evangelho de Cristo, está esquecendo de usar as redes sociais para divulgar a palavra, para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É o tempo todo você precisa estar desperto, você precisa despertar para alimentar, né? Nós fomos chamados para alimentar o povo, alimentar com a palavra. A Bíblia diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Mas como que eu vou me alimentar da palavra se, vamos supor assim, como a pessoa vai se alimentar da palavra se não há quem pregue? Como a pessoa vai se converter se não há uma palavra para a pessoa se converter, né? Para mudar de ideia, para que traga ela o arrependimento, que traga ela a mudança. Então, pessoal, medita nessa palavra. O apóstolo Paulo falou, né? Ele ensinou lá o Timóteo, falou que o Timóteo, pregue o evangelho em todo tempo. Então, pessoal, não deixa o inimigo calar você, não deixa o inimigo silenciar você. Cuidado com as distraições da terra. A Bíblia diz o seguinte, aquele que milita, né, no exército de Cristo, que não se distraia com as coisas aqui de baixo. Então nós temos que sim pregar o evangelho, orar sempre e estar ali, ó, nas redes sociais, na igreja, no seu trabalho, na escola, onde você for, divulgando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que Deus hoje tocou no meu coração. Eu espero que tenha falado fortemente com você e que em nome de Jesus, a partir de hoje, você tome aquela decisão séria. Eu vou cumprir o que Deus me deu, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou pregar a palavra, eu vou orar pelos enfermos, eu vou interceder por aquele que está sofrendo, eu vou lutar para levantar aquele que caiu. Essa é a obra de Jesus, pessoal. O resto, tudo é passageiro. Daqui um pouquinho Jesus vem buscar a igreja e o que a gente vai levar com a gente é um legado que a gente deixou. Glória a Deus,
Deus abençoe a sua vida, então, em um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém? Opa, peraí. E graças a Deus, pessoal, tá?